Olá, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a esta apresentação de hoje. Meu nome é Claudinei, eu sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar falando a respeito do bloco 1601, né, que é o bloco que alguns estados aí exigem que os contribuintes preencham as informações sobre meios de pagamentos eletrônicos, né, no arquivo da FD e CMS-PI. Então nós vamos demonstrar no sistema como preencher essas informações, quais informações o fisco solicita, né, que seja prestada no arquivo. Nós vamos estar fazendo passo a passo aí para que os senhores entendam como funciona aí essa sistemática toda. Então vamos lá para a apresentação de hoje. Antes de iniciar a apresentação, eu fiz um levantamento aqui, né, de alguns estados que obrigatoriamente exigem dos seus contribuintes a apresentação dessas informações no bloco 1601, né? Por exemplo, o estado do Acre é obrigatório a partir de janeiro de 2023, o estado do Alagoas também a partir de fevereiro de 2023, o Amazonas é obrigatório, o estado do Ceará se tornou obrigatório, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, o estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte, o estado de Sergipe e do Tocantins, né? Os demais, alguns estados, né, existem legislação dispensando a entrega das informações neste bloco e também existe estados como por exemplo o estado da Paraíba, que deixou facultativa a entrega, a prestação dessas informações no arquivo, ok? Então, agora nós vamos para a geração do arquivo. Eu vou mostrar para vocês o nosso sistema, que é o SPED Fiscal Sysconv, o que vai gerar este bloco. Esse sistema ele está disponível em nosso site em www.sysconv.com.br, na opções Produtos, SPED Fiscal Sysconv. Vocês podem estar baixando a versão de demonstração desse sistema, né? A versão de demonstração ela funciona, né, grátis por 15 dias. Então, os senhores podem estar baixando e utilizando para efeito de demonstração. Eu já tenho a versão baixada aqui, então eu vou fazer um teste, né, utilizando essa versão que está aqui na minha máquina. Eu vou mostrar para os senhores como preencher as informações referente aos meios de pagamentos eletrônicos para que essa informação possa ser validada no programa validador de arquivos, né, o PVA da Receita Federal, e para posteriormente ser transmitida, né, e para a informação chegar até o fisco. Então aqui no sistema SPED Fiscal Sysconv, esse sistema ele faz a geração de arquivo SPED, né? Ele é um gerador de arquivo SPED. Então ele gera arquivo SPED a partir de XML de bilhete de passagem eletrônico, a partir de conhecimento de transporte eletrônico. Ele gera a parte de estoque, que é o bloco H, o bloco K. Aqui o pagamento eletrônico, que é o que a gente vai gerar agora, né? E ele também gera, né, o SPED das notas fiscais eletrônicas, NFE, né? Tanto de entradas como de saída. E também ele gera o arquivo SPED de cupom fiscal, a parte do SAT, a parte da NFCE, né? Ele gera também NFS municipal, só que aqui está implementado só o município de São Paulo. E aqui nós temos a opção de fazer a união de arquivos SPEDs. Mas é só uma pequena apresentação superficial para os senhores entenderem qual a finalidade do sistema. Mas para nós aqui o que é importante neste momento é a geração do módulo pagamento eletrônico, que se refere ao bloco 1601. Então eu vou entrar neste bloco, o sistema já me abre essa tela, eu já tenho alguns dados fictícios cadastrados aqui, né? Esses dados são dados teste, somente para que a gente possa fazer uma validação lá no programa da Receita. Se eu quiser eliminar esses dados, eu posso clicar aqui em limpar campos e preencher os dados corretos. Se eu tiver os dados, né, de um contribuinte que precisa apresentar essa informação lá para o fisco. Aqui eu tenho a opção de assistir tutoriais do sistema. Se eu quiser conhecer o sistema, né, nessa opção de assistir tutorial, eu posso assistir
vários vídeos que contêm todas as rotinas do sistema. Aqui eu posso selecionar o perfil, né, de enquadramento do contribuinte. Cada contribuinte pode ter o seu perfil conforme enquadramento na Secretaria de Fazenda do seu estado, né? Aí aqui eu tenho as opções. Uma das opções que eu tenho seria a opção de abrir o arquivo padrão, layout padrão, que é o arquivo que contém as informações necessárias para sobre pagamentos que devem ser importadas lá no SPED. Então eu cliquei lá no modelo padrão, o sistema abriu, né, aqui um arquivo em Excel contendo os campos que devem ser preenchidos, né? Esta planilha de Excel, esse arquivo de Excel vem separado por duas planilhas. A gente já vai preencher já as duas planilhas para os senhores entenderem exatamente como ela funciona. Então, após preencher esses dados, eu informo data início, data fim do período, que se refere à entrega do arquivo SPED. Clico na opção que eu vou gerar no arquivo SPED, CMSPI, seleciono o contador. E aqui eu seleciono o arquivo de Excel, né, ele tem a opção de selecionar onde que eu quero salvar o arquivo, né, que será gerado, e o botão para eu gerar o arquivo. Então, voltando aqui à regra do preenchimento, quais informações eu devo preencher aqui? São poucas informações. O que o fisco quer saber? As suas vendas que você realizou no mês, você recebeu através de qual intermédio? Aí nesse intermédio você tem que informar aqui o código do participante, a qual foi a entidade responsável por intermediar, né, o recebimento das suas vendas. Este intermediador, ele pode ter até um segundo intermediador, que via de regra é mais raro acontecer, mas às vezes acontece sim, né, de ter dois intermediadores no processo de recebimento de vendas. Aqui são os totais que eu recebi, né, para cada CNPJ intermediador, quanto que eu recebi referente às vendas com incidência de CMS. Aqui o quanto eu recebi o valor total das minhas vendas com incidência de ISS, né, para operações de prestação de serviço, e aqui o valor das vendas totais que eu recebi nesse CNPJ. Então vamos lá, eu tenho alguns CNPJs modelo aqui, eu vou cadastrar aqui para que os senhores possam entender. Aqui eu tenho a empresa, um intermediário, né, que é a Estônia, uma empresa bem conhecida aí. Opa, não, é instituição de pagamento SA. Então eu tenho a Estônia, uma que eu preenchi. Aí o valor total de vendas, posso até alongar aqui para ficar mais fácil a visualização. Total de vendas, vamos supor, sei lá, vendi 800 mil reais. Eu recebi 800 mil reais na maquininha da Stone. Teve vendas com incidência de ISS? Não, vou deixar zero. Aí eu vou colocar aqui o valor total, então vai ser os mesmos 800. Se eu tivesse aqui o ISS, vendas, recebimento de vendas, coincidência de ISS, somaria as duas para totalizar aqui. Então, cadastrei aqui uma instituição. Desculpa, aqui não precisa preencher. Eu estou já atropelando as válvulas. Na verdade, aqui se eu tivesse um segundo intermediador, né? Um segundo CNPJ intermediador. Aqui, na verdade, eu só informei o CNPJ da Stone. Eu vou informar aqui um outro CNPJ. E eu vou informar também aqui um terceiro CNPJ. Informei aqui o CNPJ, sei lá, vou informar valores aleatórios aqui. Isso aqui eu vou informar aqui. Então, aqui eu venho e vou informar o total, né? Por CNPJ, que eu informo aqui o total, por CNPJ de, de empresa que é intermediário o pagamento, né? Tá, informei aqui.
Vamos supor então que eu recebi, né, aqui no total, eu recebi um total de R$ 835.000 utilizando maquininha dessas três operadoras. Aí aqui eu tenho que fazer o cadastro dessas operadoras. Aí aqui eu venho e cadastro aquilo que eu estava cadastrando naquela hora, né? Então eu vou colocar aqui, vou pegar o CNPJ dele, já vou copiar aqui e vou colar. Eu coloquei como exemplo 3 CNPJ, mas tem empresas aí que pode ter uma só, duas, tem empresa que pode ter 10, 15, né? Quanto maior for o comércio, provavelmente tem mais maquininhas de empresas diferentes, né? Então eu coloquei aqui o CNPJ do participante. Esse primeiro aqui é a empresa Stone, né? Agora, instituição de pagamento SA. Essa segunda aqui é o CNPJ da PagSeguro. A terceira é a Cielo. Pode ter várias, né? Aqui é um exemplo de algumas. Código do país, o Brasil sempre é 1058. Essas empresas são todas brasileiras, né? Estão situadas no país. A inscrição estadual, eu não tenho aqui, também não é um campo obrigatório, eu vou deixar em branco. O código do município é o código do município do IBGE. Esse daqui é o código do Rio de Janeiro. Esse daqui é o código de São Paulo. E esse daqui é o código de Barueri. Aí os endereços, né, eu vou colocar aqui. Lembrando que no arquivo eu estou preenchendo, mas o sistema já tem uma linha de exemplo, né? Ele tem uma linha de exemplo como deve ser preenchido. Inclusive, vem escrito aqui, linha de exemplo, não exclua, nem altere. Aí o endereço, né? Essa daqui, Rua do Passeio, número 38, centro, aqui é no centro do Rio de Janeiro. Essa daqui é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1375. Entra de Paulistano. Então eu tenho que fazer o cadastro de todas as minhas operadoras aqui. Alameda Xingu 512. Vou colocar aqui Alphaville, apesar que não é de São Paulo, mas enfim, só para a gente cadastrar. Então preenchi as informações, aqui eu coloquei os dados, né? Então os valores que eu recebi por CNPJ, né? Com os totais, vendas com incidência de CMS nessa coluna, vendas com incidência de ISS nessa coluna. E aqui os totais, salvei. Então são dados bem simples aqui. Eu vou fechar essa planilha, vou voltar lá para o sistema. Eu vou colocar que essas informações aqui são do mês 12 de 2023. Então já tem algumas informações preenchidas aqui, como razão social, um CNPJ, endereço, né? São todos dados fictícios, como disse anteriormente. E eu vou selecionar o arquivo de Excel que a gente acabou de preencher. Este arquivo, né, ele fica, quando eu clico aqui em abrir o arquivo padrão, o sistema já abre automático, mas se eu quiser localizar, eu venho aqui também em abrir pasta, né, padrão, ele já mostra qual é a pasta padrão. Essa pasta aqui, ela fica dentro do SPED fiscal Pag Electric. Tá, e aí esse arquivo que a gente mexeu, que a gente alterou no Excel, bloco 1601. Então eu vou selecionar o arquivo, o sistema já automaticamente abre a pasta de origem, vou selecionar aqui e vou pedir para gerar o arquivo. O sistema gerou um arquivo aqui no formato TXT, né, informou o arquivo foi criado em C, Sysconv, SPED fiscal, Pag Electric e o nome do arquivo. Todo esse nome aqui, .txt é o nome do arquivo. Vou dar um OK. Vou lá no programa do PVA e vou importar esse arquivo no PVA. Vou vir aqui em C, Sysconv, SPED fiscal,
pague alguma coisa, né? Pague Electric. O arquivo já está aqui, o arquivo foi criado, o arquivo de Excel. O que a gente precisa validar é o arquivo TXT, né? Que a gente precisa validar no programa da Receita. Aí, algum de vocês também devem estar se perguntando se... eu já tenho o arquivo importado, posso só acrescentar esses dados? Pode sim, vou mostrar aqui como que deve ser feito. Será que ele já... não, ele está importando ainda. Ele deu uma mensagem aqui. O arquivo foi validado, ok. Então, se eu vier aqui, né, para localizar os dados da empresa, aqueles dados que estavam cadastrados lá, eles foram transcritos aqui para dentro do SPED. Se eu vier aqui informações gerais do bloco 1, né, vier aqui na opção de instruções de pagamento, eu vou ter aqui as informações, né, que eu preenchi lá no Excel. Então, todos os dados que eu preenchi no Excel vão estar preenchidos aqui, ok? Aí volta aquela pergunta que eu havia levantado. Eu vou excluir essa escrituração de dentro do programa. Aí vocês vão falar, eu já tenho dados já importados já. Eu tenho como acrescentar só o bloco com as informações de pagamento? Tenho sim. Eu só preciso vir aqui, né? Então eu vou importar um arquivo SPED modelo que eu tenho aqui. Eu acho que é até o mesmo CNPJ. Deixa eu ver, e o mesmo mês. Vamos ver se é isso. Após importar, eu vou mostrar para os senhores como é possível a gente importar somente blocos adicionais no SPED. Hoje o sistema da Receita está um pouco lento. Não sei se ele sincroniza, porque acho que eu atualizei a versão hoje também. Às vezes ele fica um pouco lento. Tá, ok. Validou. Vou vir aqui. Vocês vão ver que eu tenho notas aqui escrituradas, né? Eu tenho notas de entrada e também eu vou ter aqui notas de saída escriturada. Então tenho notas já escriturada, né? O arquivo ele está validado. Como que eu faço? Eu não tenho informações aqui sobre pagamentos. Vou até mostrar para vocês. Operações com instrumento de pagamentos não tem nada. Bloco 1601. Então vou colocar o arquivo em modo de edição. Para colocar em modo de edição, eu clico aqui, ó, editar escrituração. Dou um sim, venho na opção escrituração fiscal, eu tenho a opção importar blocos. Quando eu vier importar blocos, eu posso buscar aquele arquivo que a gente criou lá na pasta Sysconv SPED fiscal PagElectric e selecionar o arquivo aqui. Ao selecionar, quando eu der um abrir, o SPED vai me perguntar, o PVA vai me perguntar, você deseja adicionar informações do bloco 1? Eu posso adicionar documentos fiscais, né, que são as notas de compra, de venda, os fretes, SIAP, só o inventário, só o bloco K, ou informações do bloco 1, que é as informações de pagamento, como a gente está vendo aqui. Qual é o problema aqui? Quando eu importar isso daqui, ele não importa os dados do bloco 0, então ele não vai trazer os cadastros daquelas empresas que nós fizemos, né? Por exemplo, aqui. Vou mostrar para os senhores de uma forma mais prática. Cliquei então só no bloco 1, ele está importando para mim as informações do pagamento, só que ele não vai trazer o cadastro do participante, o cadastro obrigatório, né? O cadastro da Cielo, se for a Cielo, Stone, PagSeguro que a gente importou. É isso, vamos ver. Será que já foi? Blocos importados com sucesso. Então, se eu vier aqui, informações de pagamento, eles já vão estar aqui. PagSeguro. Não, na verdade eu tinha pensado que ele não ia trazer, mas ele trouxe sim. Ele já me trouxe os dados sim. Inclusive ele adicionou a escrituração. Pensei que ele não... nas versões anteriores do PVA ele não acrescentava.
eu estou vendo que agora nas versões na atual ele já acrescentou aqui o cadastro dos 3 participantes, né? Então, os 3 que nós cadastramos lá, ele trouxe, manteve, né, a escrituração das minhas notas, normalmente, e ainda me trouxe as informações referente ao pagamento. Cadê? Agora eu não estou vendo aqui. Operações de pagamento, tá aqui. Então me trouxe aqui os 3 cadastros que a gente fizemos. Nós fizemos 3, mas se tivesse 10, 15, 20, ele iria trazer também normalmente. Então, depois que eu importar o bloco adicional, né, eu posso catar aqui, pedir para validar o arquivo foi validado normalmente. Se eu vierem outras informações e verificar agora as operações com instruções de pagamento, eu já vou ter aqui os dados das empresas que nós cadastramos lá no Excel. Então era isso aí que eu queria mostrar para os senhores. Espero que os senhores tenham compreendido. Se não tiverem compreendido também, qualquer coisa, entre em contato conosco. Baixe a versão de demonstração. O sistema os senhores podem usar por 15 dias gratuitamente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco lá no nosso site. Tem o chat, tem o WhatsApp lá, né? Podem estar mandando e-mails, fazendo perguntas que estaremos à disposição para respondê-los. Então, era isso aí que eu queria